Bom, gente, vou cumprimentar aqui para abrir essa edição de hoje do Faixa Livre o ex-governador, ex-senador pelo Paraná, Roberto Requião. Roberto Requião, bom dia. Bom dia, Anderson. É um prazer voltar aqui ao seu programa. Prazer sempre nosso de receber aqui, viu, Requião? Quero agradecer muito a tua presença aqui no programa de hoje para a gente tratar. Fica até difícil a gente falar sobre esse voto que a gente observou ontem lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, viu, Requião? Um voto vergonhoso do ministro Luiz Fux, absolvendo o Jair Bolsonaro, utilizando-se aí de argumentos absurdos em relação ao ex-capitão, absolvendo os 5 crimes aí pelos quais ele é réu lá no Supremo Tribunal Federal, também absolvendo outros nessa trama golpista que eu citei ainda há pouco aqui na abertura, condenou apenas o Mauro Cid, também o Braga Neto, por um dos crimes. E eu não vou me alongar muito, viu, Rick? Ontem eu fiquei até 8h30 da noite acompanhando, eu não consegui fazer a transmissão até o final do voto do Luiz Fux. O Fux só terminou aquele voto da vergonha dele depois das 10h30 da noite. Eu fiz a transmissão aqui ao vivo, fiquei mais de 11h30 no ar, comecei às 9 da manhã, enfim, às 8h30, depois que ele encerrou o voto em relação ao Bolsonaro, eu fechei a transmissão aqui para a gente. Eu tinha muita coisa para fazer, tinha que preparar o programa de hoje, enfim. Mas eu queria te deixar à vontade para você analisar esse voto do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, nesse dia de ontem. O dia vai ficar marcado para a história, né, Requião? Sem dúvida. Foi um voto muito bem articulado. Do ponto de vista da defesa, foi um voto brilhante. Ele separou o golpe. Tem os golpistas, como o Bolsonaro, que se refugiou na embaixada da Hungria, depois foi para os Estados Unidos, esperavam um levante popular provocado pelas suas ações através da mídia, das rádios, das televisões, um levante popular que justificasse a intervenção do Exército. Esse era o golpe verdadeiro. E havia alguns idiotas que queriam um golpe armado, mas armado com os de preto, meia dúzia de idiotas, mais a participação completamente ignorante do vice-presidente da República, dando dinheiro para aquela ação. E o Fux fez a acusação destas pessoas, os que tentaram um golpe frustrado, como logo se viu, mas ao mesmo tempo que era uma ação armada, era o assassinato do Alexandre Moraes, do Lula, do Alckmin. Então, ele condenaram estas pessoas. E, ao mesmo tempo, condenaram o delator, quem delatou o golpe. Aquilo que causou um impacto muito grande nos golpistas que queriam um levante popular para a intervenção do Exército ocorrer em seguida. Foi isso que o Fux fez. Ele dividiu a coisa. Os imbecis que queriam matar o Bolsonaro com meia dúzia de pretos, completamente idiotas, e os outros que queriam um levante popular, que queriam um verdadeiro golpe. A moda daqueles golpes que ocorreram na Ásia, né? As primaveras. Eles queriam aquela bagunça toda para viabilizar a intervenção. E o Fux, eu digo que ele foi brilhante, porque ele foi quantas horas? 11, 12 horas? Foram mais de 13 horas de voto, Requião. É uma verdadeira loucura. Ele inventou aquela coisa toda para separar e punir os bobões, os que queriam o assassinato do Alexandre, do Lula e do Alckmin. Então, ele puniu esta gente e puniu quem denunciou o golpe. E livrou os que estavam realmente organizando o verdadeiro golpe, que era um levante popular para o Exército intervir no processo. Então, foi isso que ele tentou fazer. Agora, por que fez isso? Por que julgou o Supremo incompetente depois de ter julgado competente? Eu não sei por quê, mas foi isto que ele fez.
Agora fez de forma brilhante. Eu pus isso no Twitter, que o Fux tinha sido brilhante na sua tentativa de absolver o Bolsonaro e os verdadeiros golpistas, e alguns imbecis aí, provavelmente do PT, me bateram mais pesadamente. São incapazes de conhecer o brilho de uma sacanagem do Fux. Foi além do que eu imaginava que ele era capaz de fazer. Mas foi isso que aconteceu. O golpe está aí, todo mundo sabe que houve o golpe, como houve o Bolsonaro na Embaixada da Hungria, o Bolsonaro nos Estados Unidos. É evidente que eles estavam esperando um levante popular para intervir com o Exército. E as atitudes do Bolsonaro, não repassando o governo, tudo isso demonstra com clareza a existência do golpe. E essa tentativa do Fux agora só vai dar um alento para a direita golpista. Ela vai achar que tem a condição de continuar promovendo a excelência do Bolsonaro, tentando levantes populares. Porque eu acredito que a Carmen Lúcia e o Zanin liquidam com isso hoje ainda. Sim. Não tenha dúvida. Hoje a ministra Carmen Lúcia e talvez o Cristiano Zanin, porque eu já não sei nem mais se o Zanin vai votar hoje, viu, Requião? Depois desse voto do Fux, eu acredito que a Carmen Lúcia deva fazer uma fala muito simbólica, muito significativa para contrapor a esse voto vergonhoso do Fux ontem. Requião, eu costumo preparar aqui um pequeno roteiro para os nossos programas. Como ontem o dia foi caótico, eu não consegui preparar absolutamente nada. Então, até peço para o pessoal mandar perguntas aqui para a gente bater um papo. Mas eu queria aproveitar essa tua primeira fala e te questionar a respeito do seguinte. A partir desse voto do Luiz Fux, você acredita que a sanha bolsonarista ela recrudesce um pouco, porque agora aquele discurso de que há, de fato, uma perseguição do judiciário contra o Bolsonaro, isso cai por terra diante desse voto contrário do Luiz Fux. Ele também serviu principalmente para isso, para reduzir a sanha golpista dessa turma e o discurso de que há uma perseguição ao Bolsonaro? Foi uma injeção na veia do bolsonarismo. O tempo que o Fux ficou no celular serviu para alentar os bolsonaristas. E vão dizer, não, tinha uns porra-loucas que queriam matar, mas não era o que o Bolsonaro queria. O Bolsonaro queria um levante popular. E eles vão continuar tentando isso. E agora, o sucesso ou não vai depender dos caminhos do governo Lula, que, na minha opinião, estão muito ruins. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco justamente a respeito do governo do presidente Lula, como é que, inclusive, o governo vai reagir a esse voto do Fux. Aliás, o governo tem falado muito a respeito disso, só alguns deputados ali mais próximos da base aliada, enfim, mas o Lula propriamente dito e outros representantes dos ministérios não têm se posicionado em relação a esse julgamento lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Eu queria que você falasse um pouco, o Requião. Aliás, antes disso, você já teve algum tipo de diálogo com o Luiz Fux na época em que você era senador? Você conhece ele? Já teve oportunidade de bater um papo? Porque ele já é ministro do Supremo lá na época em que você era senador. Você já teve em algum momento a oportunidade de conversar com o Luiz Fux? Você conhece esse personagem? Você tem algum diálogo com ele? Bati um papo vazio no momento da votação. Agora, todo mundo está dizendo que ele foi indicado pela Dilma. Não foi bem assim. Ele foi indicado pelo Sérgio Cabral. A Dilma tinha que indicar porque era presidente da República, mas ele foi avaliado e indicado pelo Sérgio Cabral, que era o governador do Rio de Janeiro. Todo mundo conhece o Sérgio e o que aconteceu com o Sérgio na justiça, os julgamentos pesadíssimos, as barbaridades que ele fez. Mas ele foi indicado pelo Sérgio Cabral. Foi preso, inclusive, Sérgio Cabral aqui no Rio de Janeiro, ficou um bom tempo preso, enfim, agora não mais. Eu estava conversando aqui com alguns camaradas nos bastidores no dia de ontem e houve essa lembrança. Aliás, o próprio Bruno Lima, que esteve aqui comigo ontem, lembrou disso, que o Luiz Fux ele foi uma indicação ali do Sérgio Cabral. Aliás, se eu não estou enganado... Mas ele participou de uma comissão de reforma do judiciário no Congresso Nacional, que foi aprovada, participou bem. Ele tem uma cultura jurídica respeitável, isso eu digo. Essa
farsa jurídica que ele montou é trabalhosa. Não é para qualquer um. Do ponto de vista profissional, operacional, ela foi brilhante. Mas eu acho que ela não vai a lugar algum, mas ela deu um suporte para os bolsonaristas daqui para frente dizerem que estão sendo injustiçados. Ele condenou o denunciante e condenou o porra louca. Mas os que queriam o golpe, estavam elaborando um golpe avançado, moderno, como os da Ásia, ele simplesmente excluiu do processo. É um erro jurídico brutal, mas foi o que ele fez. A gente vai, inclusive, analisar o aspecto jurídico desse voto do Luiz Fux daqui a pouquinho, com a Luciana Boatê aqui no nosso programa. Aliás, o Requião, se eu não estou enganado, o Zé Dirceu, num dos livros, um livro que ele escreveu algum tempo atrás, ele citou que o Luiz Fux teria sido um dos erros, talvez o principal erro do PT na indicação de ministros lá para o Supremo Tribunal Federal. Você também vê dessa forma? Depois desse voto, eu vejo que não é exatamente o que a gente esperava. Aliás, o Zé Dirceu já dizia isso muitos anos atrás. Esse livro dele é muito antigo. Não foi um erro do PT, foi um erro da Frente da Esperança, dessa aliança que o Zé Dirceu tanto louva. Essa aliança levou o Sérgio Cabral a fazer uma indicação. E ele tinha um comportamento como juiz brilhante no Rio de Janeiro, presidente do Tribunal de Justiça e tal. Foi o produto dessa aliança. Quem indicou foi o Sérgio Cabral. Requião, estão chegando muitas mensagens aqui dos nossos espectadores. Aliás, mandem aqui participações para a gente bater um papo com o Requião aqui no nosso programa. Ó, eu tenho o Everaldo, o Evandro Red faz uma ironia aqui. Ó, a justiça é cega, mas usa peruca. Lembrando da figura do Luiz Fux. Já o Nathan Neyman diz aqui, Fux é contratado como advogado de defesa dos golpistas. O Perfect Kiss não foi apenas o voto. Fux usou todos os argumentos da defesa dos criminosos. E o Pedro Miguel ele faz a seguinte observação: Anderson Gomes, o presidente da República realmente não deve se pronunciar acerca da instância maior de um outro poder, assim como o STF não tem de se posicionar sobre o poder executivo. Eu queria a tua análise sobre isso, Requião. Você considera que o Lula deve, de fato, ficar em silêncio a respeito desse julgamento lá no Supremo Tribunal Federal, inclusive desse voto do Fux? O Lula tem se alicerçado no discurso dos radicais. O assassinato dele mesmo, o assassinato do Alexandre, do Alckmin. E este voto contradiz essa visão que tinha sido colocada na mídia. Eu acho que o Lula não devia se pronunciar, como o presidente da República, não. Ora, o PT e os deputados devem se pronunciar com abundância e firmeza. Pois é, a gente já tem visto aí algumas falas de deputados, de figuras ligadas ao Partido dos Trabalhadores. Lindbergh Farias, inclusive, fez uma fala ontem nas redes, enfim. Requião, eu queria te deixar à vontade para falar um pouco mais a respeito das consequências propriamente desse voto diante do cenário político intrincado que a gente tem. Essa fala do Luiz Fux, vou até trazer daqui a pouquinho alguns trechos da fala do Fux. Aliás, na abertura do voto dele, o Fux citou e fez uma longa digressão ali antes de começar a falar propriamente sobre o processo, falou sobre democracia, enfim. E falou que há de se separar a política da justiça. Ele disse que o voto dele não seria um voto político, seria um voto que teria como foco única e exclusivamente a Constituição, as leis, enfim. Você considera dessa forma? Esse voto do Luiz Fux foi baseado única e exclusivamente no direito penal? Enfim, como é que você avalia esse voto? Foi deslocado do aspecto político o voto do Fux? O Fux assumiu a defesa dos golpistas e separou os porras loucas, que queriam uma ação armada pequena, insignificante, diante do Exército Brasileiro, e fez um discurso brilhante, de 12, 13 horas. Mas ele foi o advogado do golpe. Vamos ver agora, nesse debate da Carmen Lúcia e do Zanin, eu acho que eles vão, de certa forma, além de realizar o voto de cada um, vão contestar o discurso
do Fux. Vai ser interessante agora. Você acabou de me dizer que de manhã não vai haver o debate e o julgamento, vai a partir de 1h da tarde. Estaremos lá. Estaremos. Agora, veja bem, o problema é que ele abriu a perspectiva de que não houve golpe. E que o golpe foi uma tentativa medíocre de alguns idiotas, como o vice-presidente da República e alguns militares e o Cid. Ele abre a perspectiva do trabalho da direita. Agora, como é que vai o governo? O governo é de extrema-direita, que é uma coalizão de extrema-direita. A gente vê as coisas. Por exemplo, nós estamos brigando para que esperasse um pouco com a exploração do petróleo nas margens do Amazonas. O Lula ganhou a parada, se consentiu a exploração. Imediatamente ele botou em leilão o petróleo. E mais recentemente tinha as reservas de petróleo da União, ele pôs em leilão também, porque o Serra quer dinheiro para o déficit primário. Então, está indo mal o negócio. Aqui no Paraná, a aliança do Lula foi com o PSD. Daí privatizaram a Companhia de Energia Elétrica, estão privatizando a água, privatizaram o Porto de Paranaguá, venderam o Porto para Cargill, uma empresa americana. Então, é isso que mostra que o discurso do Lula e o voto do Fux tem uma certa semelhança. Uhum. Eles falseiam a realidade. Soberania do Brasil, daí faz o leilão do petróleo, das reservas. É difícil de entender isso. Isso é que pode atrapalhar. Agora, a tese do Fux vai ser a tese da direita agora, dos bolsonaristas. Estão sendo perseguidos, batidos e tal, porque o Fux disse que eles não tinham nada com isso. É o fim do mundo dizer que não tinham nada com isso. Qualquer pessoa entende que o Bolsonaro estava tramando um levante, foi para a embaixada para escapar do início da confusão do levante e queria uma intervenção militar no Brasil. Ficou bem claro. E o Fux fez a defesa disso. Uhum. Ele condenou o denunciante, não condenou os golpistas, condenou o denunciante e absolveu os golpistas. Eu fiz essa observação aqui durante a transmissão de ontem no chat, viu, Requião? O Fux chegou ao ponto de condenar o delator de toda essa trama e absolver o líder da organização criminosa. O Bolsonaro é considerado aí, apontado como líder da Orcrim. Ele foi absolvido e o condenado foi o delator desse grupo. Um negócio inacreditável. Ele absolveu os que queriam realmente o golpe. Uhum. Estavam tentando viabilizar um levante popular para justificar a entrada do exército. Ele absolveu esses. E aqueles porra louca que queriam assassinato, que eram realmente uma minoria no grupo do Bolsonaro. Era o Cid, mais o Braga Neto e os tais dos Kid Preto, que tinham meia dúzia de idiotas. Ele condenou esses e absolveu os que realmente estavam organizando o golpe no Brasil. Sem dúvida. E inclusive, afastou o Jair Bolsonaro do 8 de janeiro. A gente vai falar um pouco a respeito disso. Absolveu o general Augusto Heleno. Você sabe que o general Augusto Heleno foi criado na minha casa. Ah, é? Eles eram parentes da minha mãe. Uhum. E quando o Ari, coronel Ari, foi transferido para Curitiba, do Rio, meu pai cedeu uma casa que nós tínhamos, um casarão velho que nós tínhamos aqui, tinha um apartamento, eles moraram ali. Então, o Augusto Heleno foi criado no mesmo quintal que eu. E o Ari, o pai dele, o coronel, era um sujeito maravilhoso. Ele nos levava a comer um cachorro-quente no centro da cidade, nos dava educação física, era o nosso herói de infância. E o Gugu, que é um pouco mais moço que eu, vivia com a gente também. Então, nunca consegui imaginar o Augusto Heleno nessa extrema-direita. Mas foi para onde ele foi, e foi absolvido pelo famoso Fux. Uhum. A tua convivência com Augusto Heleno se deu ali apenas na infância, na juventude, ou você manteve diálogo com ele depois? Na infância só, na infância. Entendo. Requião, vamos continuar aqui falando um pouco sobre essa situação.
envolvendo o golpe. Eu queria primeiro te perguntar como é que fica o judiciário diante dessa vergonha que o Fux fez ontem lá no Supremo Tribunal Federal. Há uma desmoralização do Supremo Tribunal Federal diante disso, porque o que a gente tinha até agora é uma exaltação da figura do Alexandre de Moraes diante desse processo do golpismo. Eu acho que o voto do Luiz Fux ele estabelece aí talvez uma ruptura em relação ao nosso judiciário. Como é que você vê esse voto do Fux em relação à confiança dos brasileiros, da população, na Suprema Corte do país? Vamos ver hoje à tarde o voto da Carmen Lúcia e do Zanin. Aí se expressa o judiciário brasileiro, apesar desse voto elaborado do Fux, que durou 11 horas, e que não tem sentido algum diante do golpe. Tem sentido algum, né, Requião? Essa que é a grande verdade. Não tem sentido algum, como você muito bem traz aqui para a gente. Requião, eu vou trazer aqui algumas falas do Luiz Fux ao longo desse voto dele, desse longo voto dele, de mais de 13 horas lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Eu vou trazer alguns trechos aqui. Em um determinado momento, o Luiz Fux disse que as provas apresentadas pela acusação são insuficientes para demonstrar afastado qualquer dúvida razoável que essa minuta, em alguma minuta do golpe, ele se refere, em algum momento chegou a ser apresentada ao Jair Bolsonaro, muito menos que tenha contado com a sua anuência. Ou seja, na análise do Fux, o Bolsonaro não teve qualquer tipo de acesso à minuta golpista. Você acha que isso de fato tem acontecido? Eu acho que o Bolsonaro não tem uma participação direta nessa conversa de Kid Preto, do vice-presidente e assassinato de pessoas. Ele estava focado no levante popular e no golpe com a intervenção militar. Eu acho que, em relação a isso, o Fux tem razão. Só que ele separou. Ele absolveu o Bolsonaro do assassinato do Alexandre e condenou o vice e o Cid, que foi o delator. Você acredita que não passava pela cabeça do Bolsonaro a possibilidade de um assassinato do Alckmin, do Moraes e do Lula diante da tentativa de golpe? Ou seja, em nenhuma situação, em nenhum caso, o Bolsonaro desejava ou colocava como alternativa o assassinato deles para chegar ao intento do golpe. Ele queria um golpe, mas sem derramamento de sangue, é isso? Eu acho que podia até passar pela cabeça do Bolsonaro, mas ele estava focado no golpe verdadeiro. Se fizessem o que pretendiam, ele não ia reclamar. Ele ia cavalgar o fato. Mas não era o que ele estava pretendendo para o momento. Ele, pessoalmente, pretendendo para o momento. Ele e um grupo de oficiais e de aliados queriam um levante popular e a intervenção do Exército. O golpe deles estava bolado. Agora, se o vice matasse o presidente e os outros, ele não ia reclamar. Até porque ele já disse 1000 vezes na televisão que ele queria o assassinato de 30 mil. 3 é pouco para ele. Requião, a gente teve, nos 2 primeiros dias, aliás, na terça-feira, a gente teve os votos do relator, o Alexandre de Moraes, e também do Flávio Dino, ministro Flávio Dino. Eles fizeram ali as suas análises, seus votos. O Alexandre de Moraes, um voto muito contundente, e o Flávio Dino, de alguma forma, ele meio que aliviou ali para algumas figuras desse processo. O Alexandre Ramagem, o próprio Augusto Heleno, enfim. Eu queria uma análise tua a respeito, primeiro. A gente vai voltar daqui a pouquinho a falar um pouco mais sobre o Luiz Fux, até pelas mensagens aqui. Muitas mensagens chegando. Aliás, continuem mandando, pessoal. Vamos mandar aqui suas mensagens para a gente trazer aqui para o diálogo com o Requião daqui a pouquinho. Mas eu queria primeiro uma avaliação tua a respeito dos votos do Alexandre de Moraes, um voto muito contundente em relação ao Jair Bolsonaro, a responsabilidade que ele teve na organização desse golpe, e também um voto mais moderado, modulado, do Flávio Dino. Primeiro, o Alexandre de Moraes, como é que você viu o voto dele lá, bastante incisivo, abrindo essa votação lá no Supremo? O Alexandre fez o voto que eu faria se fosse ministro do Supremo.
E o voto do Dino não foi mal também, não. O voto do Dino não foi mal. Fez um voto inteligente, diminuindo a culpa de quem tinha culpa menor, mas não sem culpa, né? Que a culpa é menor, o que significaria uma diminuição da pena, mas foi um voto muito bem feito. Vamos ver agora como é que fica o debate no plenário a partir da 1 hora. Eu acho que vai se resolver isso com facilidade agora. Não, não tenha dúvida. Hoje a Carmen Lúcia está claro que ela vai condenar muito provavelmente os 5 réus, aliás, os 8 réus nesse processo pelos crimes aí que eles são apontados, enfim. Agora, você citou o Flávio Você Dino. veja que eu tô às vezes bocejando aqui. Eu assisti esse troço, ao contrário de você, até o fim. E depois eu não dormi mais à noite. Fiquei pensando, estou acordado até agora. Ô, Riquelme, eu assisti também, viu? Eu parei de transmitir, porque eu transmiti desde as 9 da manhã eu volto. Aí às 8h30 eu parei, encerrei a transmissão, porque eu tinha outras coisas para fazer, tinha o programa de hoje para produzir, tinha coisas aqui em casa, eu moro sozinho, tive que cozinhar, fazer uma coisa, tive que me alimentar, né? Eu tava sem comer há um tempo, aí encerrei a transmissão aqui, mas depois eu continuei acompanhando, até o finalzinho, fui dormir quase meia-noite ontem, diante de tudo isso. Eu fiquei acordado até agora quando entrei aqui no seu programa. Rapaz, tá virado, hein, Requião? Eu prometo que eu não vou te segurar muito aqui, não, mas eu queria te ouvir um pouco para você descansar também, porque daqui a pouco você vai retomar aí esse acompanhamento lá da sessão do Supremo. Mas eu queria falar um pouco mais sobre esse voto do Flávio Dino, porque eu repercuti isso aqui, inclusive, na própria terça-feira, eu fiz diálogos aqui, depois do voto, da sessão, eu fiz aqui uma repercussão com o Mário Miranda Neto, enfim, ontem eu também, aliás, Mário Miranda não, eu nem lembro, foi com o Bernardo Campinho, se eu não estou enganado, isso. O Campinho conversou aqui comigo ontem, na terça-feira, e ontem eu também trouxe algumas repercussões. Mas o voto do Flávio Dino, eu tenho a impressão, e eu queria a tua análise a respeito disso. Eu acho que o voto dele foi correto. Pois é, mas... O Augusto Heleno não teve envolvimento no assassinato de ninguém. Essa tolice não era um tema de preocupação do Heleno e das pessoas que o Dino deixou de lado. Correto o voto do Flávio Dino. Ele foi para o grande golpe. Eu te confesso, e eu queria a tua análise a respeito disso. Eu fiz essa observação aqui com o Campinho, que esse voto do Flávio Dino mais modulado, reduzindo a responsabilidade de quem ele acredita que não teve ali uma participação muito efetiva nisso, é um voto, acima de tudo, político. O Flávio Dino foi governador do Maranhão, ele teve um histórico na política, era ministro do governo, presidente Lula, ministro da Justiça, enfim. Também tem um caráter político, esse voto mais modulado que o Dino deu anteontem. Você vê também esse aspecto no voto do ministro? Vejo sim, modulou, porque ele sentiu que eles não eram do grupo, do pequeno grupo do assassinato, dos Kid Pretos, do vice-presidente. Não era bem esse o discurso do Augusto Heleno. Ruim discurso, mas não era isso. Então ele separou as coisas. Eu acho que foi correto o que ele fez. Eu, inclusive, quando ele aliviou um pouco para o Augusto Heleno, apesar das bobagens que o Augusto fez, eu fiquei satisfeito, em homenagem ao seu pai, à sua mãe e à nossa infância. Difícil entender porque entrou nisso um rapaz brilhante como ele era. Enfim, essa turma é incompreensível, de fato, o que esse pessoal fez. Riquelme, vou ler aqui algumas mensagens que estão chegando aqui, ó. O Antônio Neiva de Marcedo Filho, dizendo: importante ouvir Requião, nesse momento, políticos sérios e coerentes merecem mais espaço. Parabéns ao Faixa Livre. Já o Pedro Miguel, dizendo aqui o seguinte: Anderson, sugiro que quando acabar o programa você tire um sono de 2 horas para se preparar para outra batalha a partir das 14, possivelmente até o final da noite. Impossível, viu, Pedro? Impossível. Eu tenho muita coisa para produzir da edição de hoje do programa, desse intervalo aí entre as duas edições, entre 10 Não é o meu caso, hein? Vou dormir até 1 hora. Não, mas você está virado, você merece muito, você precisa de mais, Requião. Eu ainda consegui dormir à noite, mas ainda tem muito trabalho pela frente. Daqui a pouquinho vou te liberar, inclusive. A Jane dizendo aqui o seguinte: vergonhoso o que o Fux fez, não sei porquê, mas lembrei da biografia do Barão de Mauá, onde um juiz brasileiro foi comparado por um inglês. Não sei por que lembro disso. Já o Nathan Neyman, talvez seja a primeira vez na história em que um crime foi confessado e gravado décadas antes de ser cometido. O Perfect Kiss, o Zanin? Sei não. Acho que ele vai aliviar
para os golpistas. A Fátima Winkler, o Fux quer garantir suas idas à Disney. Eu até comentei isso ontem, viu, Fátima? E o Leandro Parra, o pronunciamento do Fux deixou claro que, dentre as várias reformas urgentes para o Brasil sair do atoleiro, uma das mais necessárias ao lado da reforma política é, sem dúvida, a reforma do judiciário. E eu queria pegar desse ponto aí do Leandro Parra, viu, Requião? Você considera, de fato, a reforma do judiciário como algo urgente, especialmente depois desse voto vergonhoso do Luiz Fux? No Senado, eu tomei a iniciativa de fazer os órgãos de fiscalização, os conselhos do Ministério Público, do Judiciário, e eu queria ter uma participação maior da sociedade civil. Mas acabou, na minha ausência, eu estava no exterior, um senador do Amazonas, que já faleceu, assumiu a presidência da comissão e fez um órgão de fiscalização do judiciário com a maioria absoluta do judiciário. Daí o corporativismo acaba com isso. Eu acho que é preciso ter um órgão fiscalizador mais forte. Mas eu não sei o que quer a reforma do judiciário. Cada vez que o sujeito perde uma ação, ele quer a reforma do judiciário. Ele quer um judiciário que dê ganho de causa aos seus interesses. Não é bem assim. Entendo. Requião, o Leandro Parra, aliás, o Leandro Parra, não vou deixar o questionamento dele, mas eu vou trazer aqui a questão que o Perfectix levantou. O Zanin, sei não, acho que ele vai aliviar para os golpistas. Zanin foi indicado pelo presidente Lula, aliás, foi a primeira indicação do presidente Lula nesse terceiro mandato dele lá para o Supremo Tribunal Federal. O Zanin foi advogado do Lula durante aquela perseguição. Não foi intermediado por ninguém, como foi o Fux. É uma indicação pessoal do Lula. Isso foi indicado pelo Lula. É isso. Eu não acredito no voto do Zanin. O que você espera do voto? Você acha que ele vai fazer um voto modulado também? Há quem diga que ele vai reduzir aí um pouco a responsabilidade, como fez o próprio Flávio Dino. Você acha que ele vai fazer um voto modulado também? Se a responsabilidade de alguns não for tão grande quanto a de outros, não vejo por que não reduzir. Senão seria um julgamento cego. Vamos ver o voto dele, vamos acompanhar. Requião, o Isaías Pedraça faz uma observação aqui interessante. Ele diz aqui, tem que acabar com o mandato vitalício dos ministros do STF. Vitalício entre aspas, né, Isaías? Até 75 anos eles são aposentados por conta da idade. Mas você considera algo ruim essa participação dos ministros do Supremo até os 75 anos de idade? Eles deveriam ter um mandato específico? Eu acho que deveriam ter um mandato específico. Essa é a minha opinião também. Agora, isso atrapalha um pouco a leitura das ações que estão no tribunal, mas eu acho que trabalham com juízes auxiliares e tudo. O mandato, a eleição do ministro do Supremo não seria ruim. Seria democrática. O Perfect Kids até diz aqui o seguinte: acabar com o mandato vitalício é importante. 10 anos é mais que suficiente. E ele continua aqui, já que gostam tanto dos Estados Unidos, esse é algo que podíamos copiar, o mandato aí dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Requião, eu não vou me alongar aqui no papo não, vou te liberar, nem sabia que você estava virado aqui, mas eu quero agradecer demais a tua presença aqui com a gente, teu esforço para estar aqui conosco nessa manhã. Descansa aí um pouco, porque à tarde você vai voltar aí para acompanhar esse julgamento lá na primeira turma. Quero agradecer muito mais uma vez, obrigado pela tua presença e um bom sono aí daqui a pouquinho. Obrigado a você. Mas veja, a discussão desse caso do voto do Fux não pode ser desvairada, não pode ser movida a desaforo. Tem que entender o que ele fez. Ele aderiu ao golpe com o voto que deu e condenou os que, dentro do golpe, radicalizaram sem ter nenhuma base sólida para viabilizar o que queriam. E condenou o denunciante principal do golpe. Isso é simplesmente extraordinário. Mas eu acho que se corrige isso agora com o Zanin e com a Carmen Lúcia. Estaremos a 1h na televisão. Um abraço. 2h estaremos acompanhando. Valeu, Requião. E eu, além de tudo, estou com herpes zoster, que me pega há mais de 3 meses, uma dor brutal aqui embaixo do braço. Mas valeu a pena participar do seu programa.
que é um programa livre, aberto, é sempre uma coisa muito interessante para a gente. Um abração, André. Obrigado, Requião. Um grande abraço. Se cuida aí. Até a próxima.